Olá, gente! Bom dia! Que bom encontrar vocês agora para a nossa Hora do Saeb. Agora é o momento de língua portuguesa. Vamos compreender um pouquinho mais sobre a nossa língua e observar alguns aspectos que vão estar relacionados aí a sentidos, certo? Aqui na Hora do Saeb nós vamos sempre trabalhar com os textos e esses textos são muito importantes, porque é através deles que nós nos comunicamos e interagimos. E para que a gente possa compreender bem, a gente vai entender hoje as relações que é o descritor 12, que são as relações lógicas discursivas, que são marcadas por algumas palavras. Mas o que nos interessa realmente hoje são essas palavras. Então, claro que a gente vai começar trazendo um texto, certo? Então vamos ler este texto é bem informativo e ele fala sobre uma situação do nosso cotidiano, certo? Que é exatamente a poluição, né? A poluição dos nossos solos, da nossa terra. E isso causa muitos problemas para o homem. Vamos descobrir que tipo de poluição é essa? Então vamos olhar lá o nosso texto, observando bem o texto, ele vai trazer exatamente informações muito importantes sobre a poluição do solo. Vamos lá? O texto vai já aparecer, mas antes que ele chegue aqui, pronto, chegou o texto. Então, olha aí, poluição do solo. Acompanha comigo aí, aluno, a leitura desse texto, preste bastante atenção, certo? É na camada mais externa da superfície terrestre, chamada solo, que se desenvolve os vegetais. Quando o solo é contaminado, tanto os cursos subterrâneos de água como as plantas podem ser envenenadas. Os principais poluentes do solo são os produtos químicos usados na agricultura. Eles servem para destruir pragas e ervas daninhas, mas também causam estragos ambientais. O lixo produzido pelas fábricas e residências também pode poluir o solo. Baterias e pilhas jogadas no lixo, por exemplo, liberam líquidos tóxicos e corrosivos. Nos aterros onde o lixo, certo? O lixo das cidades é despejado, a decomposição da matéria orgânica gera um líquido escuro de mau cheiro chamado chorume, que penetra no solo e contamina mesmo os cursos de água que passam bem abaixo da superfície. Então temos aí um texto que foi publicado no Almanaque Recreio, é uma revista e ele vai tratar exatamente da poluição do solo, como vocês já puderam observar. Então, voltando aqui comigo, certo? Vamos lá. Quando a gente observa esse cenário aqui, esse ambiente, a gente percebe que tem bastante lixo descartado aqui, certo, minha gente? E agora observe, esse lixo que está descartado aqui, ele traz problemas para a gente? Você já leu o texto, você sabe que sim, certo? Então, o lixo, quando ele é descartado de qualquer maneira, em qualquer lugar, ele pode gerar aí, no caso, uma poluição, tanto visual, que a gente observa, olha como esse cenário aqui está feio, gente. Você achou esse cenário bonito? Não. Isso aqui é exatamente um cenário de aterros de cidades. Aqui na cidade de Manaus, existe um aterro como esse, onde todo o lixo é depositado. Mas percebam que nesse aterro, né, o lixo, tanto aqui neste aterro, como aquele que é jogado de maneira, vamos dizer, sem compromisso e aleatória nas ruas, ele pode gerar uma poluição. Ele pode liberar componentes químicos que se misturam ao solo, ou mesmo o chorume, né, que é exatamente um nutriente, um componente químico aí, que traz um mau cheiro, uma aguinha muito fedorenta, certo? E essa água, esses componentes químicos acabam penetrando aonde? No solo, e se ficasse apenas ali, tudo bem. Mas o que acontece? Ele vai para lá nos lençóis de água, né? Aquelas águas que ficam abaixo do solo. Lembra lá do poço, quando perfuram, encontram água? Pois é, esses
nutrientes aí, esses componentes químicos, vão poluir e deixar a água imprópria para consumo. Isso é muito ruim para nós que somos seres humanos. E um dos principais poluentes do solo que nós vimos não é apenas o lixo, que é descartado, mas também produtos químicos que são utilizados na agricultura, certo? Aqueles venenos que são utilizados para matar pragas. O que são pragas? São insetos, gafanhotos, outros tipos de insetos que podem atacar a plantação e acabar destruindo essa plantação. Então, para evitar isso, o homem faz uso do quê? De produtos químicos, lançando e despejando lá na plantação para matar esses insetos, e isso acaba fazendo o quê? Sujando o nosso solo também, porque esses componentes químicos penetram o solo e acabam poluindo este solo, certo? E o texto que a gente acabou de assistir, no caso assistir não, ler junto, certo? Trata exatamente sobre isso. Você viu lá no título, poluição do solo. Vimos palavras importantes como lá o chorume, que é aquela água fedorenta que é produzida pelo lixo. O lixo libera material químico, componentes químicos que entram e penetram no solo. Percebam que todas essas informações, gente, vieram de onde? Vieram do nosso texto. E quando a gente pensa em um texto, alguém escreveu esse texto, alguém produziu esse texto, Então, quem produziu esse texto, produziu para outra pessoa ler. Agora, responde aí para mim, aluno. Quem foi que produziu esse texto? Quem é que escreveu? Então, vamos observar? Olha aí, quem escreveu o texto? Sabemos que foi uma pessoa que possui autoria, mas aí nós olhamos a autoria no aspecto geral, Então, quem é o autor aí? É a própria revista Recreio, certo? O Almanaque Recreio. O Almanaque Recreio assume a autoria aí. E quando a gente vai observar no texto, certo? A gente descobre de onde o texto veio, observando a referência bibliográfica. Onde é que essa referência está? Exatamente aqui no final do texto. Então, quando você observa aqui no final, você encontra aí a referência, ou seja, de onde esse texto foi retirado, essa partezinha que eu destaquei para você e que vem em letras menores ao fim do texto. Também pode aparecer lá no início, certo? Mas voltando lá, quem escreveu, o autor, a gente atribuiu aí a autoria à própria revista, certo? A revista Almanaque Recreio, certo? E para quem foi escrito esse texto? Exatamente para alguém ler, O leitor. Quem são esses leitores? São jovens, são crianças como vocês, adultos também podem ler, mas vocês acham que essa revista ela é destinada para adultos ou para crianças? Responde aí. O que você acha? A forma como a revista foi escrita, como o texto foi escrito, é um texto para adultos ou para crianças? Para crianças. Você percebeu aí a linguagem, Ela é uma linguagem mais direta, mais simples, voltada para crianças. Então, o leitor, que a gente também pode chamar de interlocutor, são exatamente crianças, ok? E nós vamos ter palavras muito importantes no texto que vão trazer ideias para a gente. Vamos já falar sobre essas palavras. Mas antes, qual teria sido a finalidade? Por que escreveram esse texto, certo? Então, por que esse texto foi escrito? O texto foi escrito com a finalidade de informar. Mas informar quem? Quem é que estaria interessado sobre esse tipo de leitura? O leitor, O leitor que quer saber sobre a poluição do solo. Então, percebam que o texto trouxe diversas informações importantes que abordam a questão do solo e da poluição do solo. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Agora vamos falar de algumas palavras que são muito importantes lá no nosso texto e que vão estabelecer para a gente algumas ideias, vão nos situar com relação a algumas ideias, certo? E que ideias são essas? Nós vamos começar primeiramente pela ideia de lugar.
nós encontramos nos textos diversos pontos que trazem abordagem para a gente sobre o lugar, né? Indicando para a gente onde é que acontece determinado fato, certo? E essas ideias de lugares são muito importantes porque elas nos situam no espaço, sabemos onde acontece, né? Onde ocorre determinado acontecimento. Vamos pegar um exemplo tirado do próprio texto? Olha aqui, olha só. É na camada mais externa da superfície terrestre, chamada solo, que se desenvolvem os vegetais, certo? Então, observem que aqui eu tenho destacado exatamente esse trecho. É na camada mais externa da superfície terrestre. Qual é essa camada mais externa? É o local da superfície terrestre, onde nós vivemos, onde nós pisamos todos os dias. E é exatamente nesse local, qual é a informação que eu tenho aqui importante? Que se desenvolve as plantas, os vegetais, não é? Esse solo é onde nascem as plantas, crescem, onde também nós vivemos, certo? Onde nós habitamos. E percebam que aqui, esse trecho que está destacado em laranja é na camada mais externa da superfície terrestre, indica o que para a gente? O lugar, certo? O lugar onde as plantas crescem. E nós sabemos o lugar onde as plantas crescem exatamente por enunciados como esse, que nos situam, nos indicam localidade. Temos outras palavras também que expressam a ideia de lugar para a gente. Vamos pegar exemplos? Observem aí os exemplos que nós temos. Ele mora em Manaus, né? O sujeito, vamos imaginar aí o professor Denilson. Ele mora em Manaus. Onde é que o professor vive? Em Manaus. Observem que o enunciado, essas palavras em Manaus, indicam para a gente o lugar onde o sujeito mora. Olha o outro exemplo. José está aqui na sala. Observem aí a palavra destacada. Aqui e na sala. Se de repente alguém chegar para você, onde está o José? Você já sabe, porque essas palavras aqui na sala expressam para a gente ideia de lugar, certo? Então, a ideia de lugar é muito importante porque elas nos situam, elas dão para a gente aí a localidade, onde está determinada pessoa, onde mora determinada pessoa, ou onde se localiza determinado prédio. Qualquer objeto aí ele pode ser localizado, indicado com essa ideia de lugar por essas palavras. Aqui, lá, na sala, em Manaus, na superfície terrestre. Então, percebo que todos esses enunciados trazem a ideia de lugar, certo? Vamos pegar mais exemplos aí de palavras que trazem ideias para a gente? Olha só, ideia de tempo, não é? Quando a gente pensa em tempo, aqui a gente está pensando em hora, em dia, ano, década, certo? Nós temos palavras específicas na nossa língua que vão trazer para a gente a ideia de tempo. Olha como apareceu lá no nosso texto. Observem aqui. Quando o solo é contaminado, tanto os cursos, no caso, subterrâneos de água, como as plantas podem ser envenenadas. Olha o perigo aí. Você já imaginou beber água envenenada, gente? Não é? De repente você toma um gole, olha o mal danado que vai fazer para você, né? No mínimo vai te dar uma dor de barriga muito forte, né? Então olha o problema que a poluição do solo pode trazer para a gente, né? A dor de barriga é o mínimo, consequências maiores podem vir com essa poluição. Mas observem, quando, né, se formos perguntar em que momento, né, que, no caso, a água ou as plantas podem ser envenenadas. E aí nós temos exatamente aquele enunciado aqui, olha só, que está destacado em amarelo, indicando para a gente esse momento. Quando o solo é contaminado. Então, quando o solo é contaminado, expressa para a gente a ideia de tempo, não é? Indicando para a gente. De repente você vai chegar comigo e perguntar, quando é que a água, no caso a água e o solo podem ser envenenados? E aí o enunciado aqui responde, quando o solo é
contaminado, certo? Então, este enunciado aqui, estas palavras, trazem a ideia de tempo para a gente. Mas também temos outras palavras na nossa língua que expressam essa ideia de tempo. Olha o exemplo. Pegando aí os nossos exemplos, hoje iremos ao Teatro Amazonas, não é? Hoje, observe essa palavrinha, hoje, indicando o quê? O agora, nesse momento, certo? Iremos ao Teatro Amazonas. Então, perceba que a palavra hoje expressa uma ideia de tempo. Olha o segundo exemplo. Maria viajou ontem. Se você chegar comigo e perguntar, professor, quando a Maria viajou? Eu já sei te responder. Por quê? Porque eu tenho uma palavrinha aí que expressa uma ideia de tempo. Que palavrinha é esta? A palavra ontem. Né? Então, ontem está expressando para a gente, indicando aí o momento que a Maria viajou. A ideia de tempo está presente nessa palavra ontem, certo? Outras palavras que são muito importantes, que vão trazer para a gente ideias dentro de um texto e que apareceram no nosso texto, são essas aqui, olha só, que vão trazer para a gente a ideia de quê? De finalidade, ou seja, o porquê eu faço isso, né? O motivo que me fez fazer isso. Observem como apareceu. Os principais poluentes do solo são os produtos químicos usados na agricultura, certo? Sabemos aí que os produtos químicos são os principais poluentes do solo, aqueles venenos que colocam lá nas plantas das plantações para evitar que aí um gafanhoto ataque essa planta, né, acabe matando. Então se utiliza esses produtos químicos, porém eles acabam poluindo o solo. Olha que chato e que problema. E observem, eles servem para destruir pragas e ervas daninhas, certo? Daninhas aí, aquelas plantas que acabam se aproveitando de outras e matando essa planta. Então, para evitar que isso aconteça lá na plantação, né, na lavoura, no roçado, pode-se utilizar esses produtos. Porém, a gente já sabe que eles poluem o solo. Mas observe, se você me perguntar, professor, para que servem, no caso, os produtos químicos, o veneno que é colocado lá no roçado? Olha aí, para destruir pragas e ervas daninhas. Observem, o para já inicia aí indicando para a gente a finalidade, dizendo para a gente o motivo pelo qual eu utilizo o veneno. Olha só, para destruir as pragas e ervas daninhas. Então, na nossa língua, nós podemos ter enunciados, palavras que vão trazer para a gente a ideia de finalidade. Olha outros exemplos aí, rapidinho. Ele acordou cedo para chegar cedo à escola, certo? Então, pessoal, acordou cedo, ele acordou cedo, o sujeito aí acordou cedo. Mas por quê? Com qual finalidade? Por que motivo? Para chegar cedo à escola, certo? Olha aí. Então, qual foi a finalidade de acordar cedo? Quem é que vai me responder, trazer essa ideia de finalidade? Para chegar cedo à escola. Observem que o para está iniciando e trazendo essa ideia para a gente, né? Para chegar cedo à escola é a ideia de finalidade. Olha o segundo exemplo. José foi ao médico para cuidar da saúde, certo? Então, se você chegar comigo, professor, por que o José foi ao médico? E aí eu já sei, certo? Eu já tenho um enunciado, já tenho aí escrito no texto, que vai trazer para a gente, vai dizer o motivo, a finalidade, o porquê o José foi ao médico, para cuidar da saúde, certo? Então, pessoal, nesse momento nós aprendemos, no caso, visualizamos 3 tipos de ideias que podem estar presentes no texto, certo? A ideia de tempo, que indica o momento quando algo aconteceu. Ontem o José viajou, olha aí, ontem, ideia de tempo. A ideia de lugar, estou aqui na sala, certo? Olha só, aqui na sala está indicando a localidade onde a pessoa está, certo? Ele foi ao médico para cuidar da saúde, olha só, para cuidar da saúde, a ideia de finalidade, o motivo, o porquê,
certo? E essas palavras são importantes dentro do texto porque trazem ideias que nos ajudam a compreender esse texto. A ideia de tempo, a ideia de lugar e a ideia de finalidade. Temos outras, mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, das próximas aulas, tá bom? Então vamos exercitar, tá na hora do nosso exercício, vamos lá. Então temos aí o item de número 1, é um item retirado lá da Prova Brasil, vocês vão fazer essa provinha, não precisam ter medo dela, é uma provinha super bacana, bem simples e que vai trazer textos muito interessantes para a gente. Certo? Então, vocês vão ler para mim esse item 1, com o texto Pepita, a Piaba. Leiam o texto e a história da Pepita. E aí vamos à questão, certo? Vamos lá à nossa questão, na sequência. Olha só. No trecho, lá no fundo do rio vivia Pepita. A expressão destacada expressa a ideia de... Eu estou perguntando para vocês a ideia. E aí tem 4 alternativas, só uma é a resposta correta, tá bom? Boa leitura e bom exercício. Ah, tem o item 2 também. Vamos lá, o item 2. O item 2 vai trazer um texto super bacana que vai tratar de uma curiosidade. Por que será que as cartas elas têm selos? Então, leia esse texto aí para descobrir, tá bom? E aí também temos uma perguntinha sobre esse texto. Olha só. No trecho antes da criação dos selos, a palavra destacada, ou seja, a palavra destacada é o antes, que está em amarelo. Indica uma relação de... Tem 4 alternativas, A, B, C e D. Você só pode escolher uma, tá bom? Bom exercício a todos e já já a gente volta para corrigir. E agora vamos corrigir, vamos olhar mais uma vez o nosso texto rapidinho, voltando lá no primeiro texto, a história da Pepita, a Piaba, certo? Então olha aí, lá no fundo do rio vivia Pepita, uma piaba miudinha. Mas Pepita não gostava de ser assim, ela queria ser grande, bem grandona, tomou pílulas de vitamina, fez ginástica de peixe, mas nada, continuava miudinha. O que é isso? Uma rede? Uma rede no rio. Os pescadores, ai, 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 foi um corre-corre, foi um nada-nada, mas muitos peixes ficaram presos e Pepita escapuliu. Ela nadou para bem longe dali. Olha só, então ser pequenininha é uma virtude e acabou salvando Pepita. E aí a nossa pergunta, no trecho, lá no fundo do rio vivia Pepita, que está na linha 1, a expressão destacada da ideia de letra C, ideia de lugar, certo? Então, marcando aí a letra C, é a nossa ideia de lugar. Quem respondeu letra C? Parabéns! Próxima questão. Olha aí, nessa questão vocês descobriram a origem dos selos, né? Por que todos os envelopes têm, no caso, por que todos os envelopes têm de ser mandados com selo? Olha só, porque o selo é a prova de quem está enviando a carta pagou para que ela fosse entregue ao seu destinatário. Antes da criação dos selos, os carteiros tinham muitos problemas, pois quem pagava pelo porte era a pessoa que recebia a carta. Muitos não queriam receber a correspondência e o serviço dos Correios não funcionava direito. Olha o problema. Então, por isso que tem o selo hoje. E aí a questão perguntou, no trecho antes da criação dos selos, a palavra destacada indica uma relação de, e como vocês bem responderam, letra D, ideia de tempo. Olha o gabarito aí. Item 1, alternativa C, item 2, alternativa D. Certo? Muito bem, gente, vou ficar com saudades, mas logo em breve estarei aqui com vocês mais uma vez. Até lá! Wow.